Noite a todos, boa noite a todos e todas, né? Meu nome é Irene, eu sou professora da Faculdade de Medicina e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as técnicas, né, que são utilizadas na genética humana para a identificação, né, de alguma alteração encontrada no genoma, tá? Bom, antes de eu começar, vou me apresentar, né? Então, hoje eu sou professora efetiva, né, de Genética e Biologia Molecular da Faculdade de Medicina, estou vinculada ao Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Sou biomédica, conselheira geneticista, né? Faço parte da comissão do aconselhamento genético do Conselho Federal de Biomedicina. Sou mestre em genética pela PUC Goiás, doutora em biotecnologia e biodiversidade, e sou também pós-doutora em genética também pela PUC Goiás. Bom, o que a gente vai falar hoje, né, nessa aula? A gente vai discutir um pouquinho sobre as técnicas, né, que podem ser utilizadas, né, na identificação de alguma alteração que está presente no genoma, né? E é importante que a gente saiba o que a gente está investigando para a gente determinar qual é o tipo melhor de técnica para ser utilizada, né? E aí eu vou falar um pouquinho com vocês sobre essas técnicas, né? E essas possibilidades que a gente tem hoje para diagnóstico genético. Bom, antes de mais nada, né, é importante a gente entender o que são as doenças genéticas, né? Para a gente até ter esse foco da identificação, né, genômica, de qual teste melhor ser usado para essa identificação. Então, é importante a gente entender essas doenças genéticas. Vocês estão me escutando bem? Tá tudo bem aí? É porque eu não... Tá tudo certo, né, gente? Então, bom. As doenças genéticas, elas são condições que são causadas por alterações que estão presentes em todo ou parte do cromossomo ou em sequências do genoma, do DNA, né? Elas podem ser doenças que são causadas por mutações em um único gene, que é o que a gente chama de distúrbios monogênicos, né? Elas podem ser também doenças causadas por mutações em vários genes ou por variações presentes em vários genes, né? O que a gente chama de distúrbios poligênicos ou multifatoriais, né? E aí também fatores ambientais também influenciam, né, essas condições, né? E aí a gente tem vários exemplos. E a gente também pode... Olha, Professora, e a seus gente... slides não. Desculpa te interromper, Ah, os slides tá. não estão passando. Tá travado, né? Ele está travado, ele está compartilhado na tela dos slides. Ah, tá. Então, onde que parou, por favor? No primeiro slide mesmo. No primeiro. Tá. Então, eu vou tentar novamente. Eu estou aqui para te ajudar, qualquer coisa. Passou? Não, você vai. É porque está compartilhando o slide do PowerPoint e não a apresentação. Quando você for Hum, lá para compartilhar, então, eu vou parar aqui e vou tentar novamente. põe ele primeiro para tela cheia, né? E aí você Ah, tá compartilha. bom. Peraí. Claro? Vamos ver se vai dar certo agora. Passou? Passou. Aqui Ah, está no. beleza. Isso, está no slide de professora efetiva. Isso, então tá. E consegue ver meu mouse? Sim, conseguimos sim. Ah, perfeito. Então agora a gente Ótimo, viu? continua. Pode Então, seguir à vontade. tá bom, obrigada. Então, voltando, nós estamos nas doenças genéticas, né? Então, nós temos uma variedade de doenças genéticas, né? Que podem ocorrer tanto por alterações em pedaços do cromossomo, alterações em cromossomos inteiros, alterações em uma sequência do genoma, né? Do DNA.
tanto por mutações em um único gene, né, o que a gente chama de condições monogênicas, né, distúrbios monogênicos, né, a gente também tem mutações em vários genes, né, que a gente chama de distúrbios poligênicos, e esses distúrbios poligênicos, eles são multifatoriais também, então é extremamente importante entender que fatores ambientais também podem estar envolvidos, né, assim, na expressão desses genes, na modulação da expressão desses genes. E também a gente tem condições onde a gente observa danos no cromossomo, né, que podem ocorrer em algumas síndromes, né, em anomalias congênitas múltiplas, em que a gente observa cromossomos a mais, né, estruturas do cromossomo alteradas. E aí a gente entendendo essas condições, essas doenças genéticas, isso até ajuda a gente na hora de pedir determinados testes, né, entender qual é a metodologia mais eficaz para determinada investigação que há a necessidade de ser feita, né? Então, por exemplo, a gente tem o transtorno do espectro autista, que é uma condição, ela é multifatorial, tem vários genes envolvidos, várias estruturas, né, alterações em várias estruturas e locais do genoma. Então, qual seria a melhor tecnologia para a gente fazer essa investigação? Mesma coisa com anomalias congênitas múltiplas, ou em casos de deficiência intelectual, ou em casos onde eu tenho a suspeita de síndromes genéticas, como, por exemplo, a síndrome de Down. Então, eu entendendo, né, a fisiopatologia dessas condições, eu consigo também determinar que tipo de metodologia que é mais eficaz para cada uma dessas condições, né? Então, o que eu vou fazer com vocês hoje é isso, falar um pouquinho sobre essas metodologias, em que a gente vai do cariótipo até o sequenciamento de nova geração, né? E aí entender que você fala, hoje o sequenciamento é o melhor de nova geração, onde a gente consegue fazer o sequenciamento do genoma inteiro, mas nem sempre é tão eficaz. Então, depende do que eu estou investigando, isso é extremamente importante. Então, por exemplo, se eu tenho uma suspeita de síndrome de Down, a melhor tecnologia que vai me responder bem, que tem um custo-benefício interessante, que vai trazer a resposta é o cariótipo por bandeamento de EPG. Então, eu consigo ver essa trissomia no cariótipo e vai me responder, e aí fechou o diagnóstico, né? Mas dependendo da condição, por exemplo, condições que cursam com alterações que são menores do que a capacidade da resolução do cariótipo, aí vale mais a pena usar outras tecnologias que vão alcançar, né, essa alteração com maior clareza, né? Ou condições que eu sei que já cursam com uma alteração que está envolvida em determinados genes, que são alterações menores do que a capacidade do cariótipo, mas eu tenho sondas-alvo que eu posso investigar e que é mais barato do que se eu pedir, por exemplo, sequenciamento de nova geração e que vai me trazer uma resposta muito boa, como, por exemplo, o FISH. Então, cada metodologia ela vai e pode ser utilizada para para a investigação que está sendo feita, né? Então, pensando nisso, o diagnóstico genético, ele envolve várias metodologias, né, que são indicadas. Hoje, por exemplo, ainda, né, a metodologia de análise cromossomo por microarranjo é a mais indicada para anomalias congênitas múltiplas, transtorno do espectro autista, deficiência intelectual. Então, assim, desordens no neurodesenvolvimento, ela é a mais indicada, ela consegue responder aí até 35% dos casos, então, assim, tem uma taxa de diagnóstico interessante, boa, mas às vezes mutações pontuais, né, em algumas doenças raras, que cursam com mutações específicas em genes, e que elas são realmente raras, e aí o sequenciamento, por exemplo, de sequências codificantes também pode ser interessante, então depende do que a gente está investigando. Bom, que é importante entender, né, é a dinâmica, né, da resolução dessas técnicas e a capacidade delas de conseguir fazer uma análise, né, do genoma completo, né? E aí a gente tem uma escala de variação do genoma que é importante a gente entender. Então, por exemplo,
o cromossomo, né? A gente tem aí milhões de bases, né? Que a gente consegue ver, né? Então, a gente tem uma capacidade de resolução que, por exemplo, na análise cromossomo por microarranjo, a gente consegue ver como se fosse uma lupa, então eu consigo aumentar a resolução, e aí alterações que eu observo, que são variações do número de cópia nessas regiões, eu consigo observar com essas técnicas, né? E mutações de ponto ou expansões eu consigo ver com metodologias como sequenciamento, né? Sequenciamento de nova geração, às vezes uma PCR, por exemplo, que eu consigo fazer análise de genes específicos. Então, isso vai depender do que a gente está investigando. E é importante a gente entender as dinâmicas das resoluções dessas técnicas, né? Para a gente poder fazer a investigação correta e tentar chegar num diagnóstico, porque se a condição for genética, a gente conseguir chegar nesse diagnóstico, para principalmente ter uma conduta, né, com o paciente, ou mesmo com a família, que seja com a melhora da qualidade de vida desse indivíduo, né, e aí com terapias específicas, né, com toda uma condução, né, desse paciente para que tenha uma melhora na qualidade de vida desse paciente e também no desenvolvimento desse paciente, né? Então, o diagnóstico é extremamente importante. Bom, então a gente vai começar falando do cariótipo por bandeamento de ETG, né? O cariótipo por bandeamento de ETG, a gente consegue visualizar os cromossomos, tá? Numa fase da divisão celular, onde o genoma, né, o DNA, ele está mais condensado, que é o que a gente chama de metáfase, né? Então, a gente tem na fase da divisão celular momentos em que o cromossomo, como vai ocorrer a divisão, o genoma ele vai estar bem condensado, né, envolto aí por proteínas, e aí o cromossomo vai estar numa estrutura que a gente consegue ver pelo microscópio, né? E aí, justamente para proteger esse genoma, ocorre essa condensação, né? E aí, o cromossomo, ele tem padrões de bandas, né? E que a gente consegue parear, né, os 46 cromossomos, então os 23 pares, né, de cromossomos. E a gente faz esse pareamento, né, e identifica, às vezes, alterações numéricas, alterações estruturais no genoma, né, e que é representado aí pelos cromossomos. Bom, então, o cariótipo, ele faz o estudo dos cromossomos, né, da composição cromossômica, né? Onde a gente consegue identificar, como eu falei, essas alterações que podem ser numéricas ou estruturais, né? Aqui a gente consegue ver as fases, né, da divisão celular, né, da célula, e aí a metáfase é a fase onde o cromossomo está mais condensado, então para poder então ocorrer a própria divisão, né, a migração desses cromossomos para as extremidades, né, então ele está em alto grau de condensação, e aí, com isso, a gente consegue fazer o pareamento desses cromossomos, né? Que tem uma representação do cariótipo de um indivíduo do sexo feminino, em que a gente consegue, então, todos os cromossomos do 1 até o 22 e os cromossomos sexuais, eles estarem, aqui o X, né, que faz parte de um grupo, eles estarem representados aí pelo cariótipo. Nessa tecnologia, né, a gente consegue, então, visualizar esses cromossomos, como a gente tem esses bandeamentos, essas bandas, né, se a gente tiver alguma alteração estrutural, e essa alteração for de um tamanho que a resolução, né, da microscopia é capaz de visualizar, a gente consegue visualizar, ou mesmo uma alteração numérica, né, e aí até vou mostrar para vocês alguns exemplos. Bom, como é que é realizada essa técnica, né? O cariótipo por bandeamento de ETG, a gente pode fazer utilizando várias amostras, né? A gente pode usar
sangue periférico, amostra de medula óssea, líquido amniótico, amostra de tecidos, e aí a gente vai, essa amostra, colocar as células para proliferarem, para crescerem, né, para elas entrarem em divisão celular. Como eu falei, a gente precisa que esses cromossomos estejam no maior grau de condensação, então essas células vão entrar em divisão celular estimuladas por esse meio de cultura, né, e aí elas, quando elas estão na fase, né, da metáfase, que a gente tem aí mais ou menos em torno de 47 horas, né, de crescimento, para a gente ter uma quantidade boa de células que estão nessa fase, né, que a gente precisa dos cromossomos bem condensados, a gente para a divisão celular, também usando um reagente específico, e aí a gente vai fazer a análise. A gente cora esses cromossomos, né? E tem aquele padrão de bandeamento, então é padronizado, né, internacionalmente, né? Todas as características dos cromossomos, então os cromossomos, todos eles têm braço curto, braço longo, né? A gente tem um centrômero, a gente tem DNA satélite nas extremidades, a gente tem também a região de telômero. Então, tem todo um padrão característico para cada cromossomo, né? A gente tem os tamanhos diferentes dos cromossomos, a gente tem cromossomos que são metacêntricos, onde o centrômero está no centro, a gente tem os submetacêntricos, os acrocêntricos, e eles vão ficando caracterizados em cada um no seu grupo, né, para a gente poder fazer a análise desses cromossomos. Então, depois dessa cultura de células, a gente faz umas lâminas, cora, e aí a gente faz a análise em microscopia específica, né, para a gente poder visualizar esses cromossomos. A gente utiliza aí um software, né, um microscópio específico para poder fazer essa análise, né? Esse software mostra para nós, né, então, os cromossomos na própria metáfase, e depois a gente consegue parear esses cromossomos e colocar na ordem correta, né, do 1 até o 22, e os sexuais. Então, a gente consegue separar por tamanhos, né, por características de cada cromossomo, a posição do centrômero, as bandas. Então, cada cromossomo tem suas características e a gente vai parear. A partir daí, a gente consegue visualizar se está faltando cromossomo, está sobrando, né, um cromossomo, né, se tá um pedaço desse cromossomo foi perdido, ou se tem um pedaço a mais, ou se está translocado. Então, tem várias possibilidades para a gente fazer essa análise, que é uma análise mais complexa, que precisa de tempo para a gente poder fazer todo esse pareamento, toda essa análise, né? Bom, então a gente tem aqui os cromossomos numa metáfase, a resolução, né, a capacidade de resolução da microscopia para eu enxergar, e principalmente as alterações estruturais, né, porque as numéricas eu conto, o que a gente está esperando no ser humano é um conjunto de 46 cromossomos, né, então eu consigo contar e saber se está faltando, se está sobrando, mas na estrutura do cromossomo, às vezes a resolução ela não é suficiente para eu visualizar. Se for uma resolução que a gente chama de submicroscópica, eu não consigo visualizar pelo cariótipo. Mas várias alterações estruturais eu já consigo visualizar aqui. Né? Aqui tem um outro pareamento, que é de um indivíduo do sexo masculino, a gente observa aqui o cromossomo X e Y, né? E todos os cromossomos aos seus pares aqui nesse cariótipo. Então, é um indivíduo sem nenhuma alteração numérica e estrutural. Bom, que a gente tem possibilidades, né, de identificação no cariótipo. A gente pode observar alterações que a gente chama de numéricas, que o que é mais observado são as aneuploidias, onde a gente tem alteração num único conjunto do cromossomo, né? Então, por exemplo, o 22 ou 21 em determinados cromossomos, né? A gente sabe que algumas alterações numéricas em determinados cromossomos, elas não são
compatíveis com a vida, então, em casais com, por exemplo, infertilidade, né, ou com abortos de repetição, ou mesmo infertilidade, né, pode ser que esses casais tenham alterações que são balanceadas no seu genoma, né, então, alguma alteração que não trouxe nenhuma prejuízo para o indivíduo, né, mas que na sua prole ocorre esse prejuízo, e aí ele não consegue ter uma prole a termo e assim por diante, né? Essas aneuploidias, elas têm alguns mecanismos que ocorrem, né? Então, o que é mais comum é o erro na segregação. Então, pensando na divisão celular, né? A gente tem, então, alguns erros que a gente chama de não disjunção. Então, a gente espera que aquele conjunto de 46 cromossomos, né? Quando a gente vai ocorrer a meiose, que é uma divisão celular para a produção dos gametas, a gente espera que aquele conjunto ele se separe corretamente, né? Então, tenha o conjunto dos 23 de um lado, o conjunto dos 23 para outra célula, né? No caso, quando não ocorre uma disjunção correta, a gente vai ter possíveis gametas com alterações. Então, por exemplo, se a gente tem a não disjunção na meiose 1, o que a gente vai observar é 100% dos gametas alterados, né? E aí, a prole, a gente pode, por exemplo, se for no 21, a gente vai observar, por exemplo, uma trissomia do 21, e o indivíduo vai a termo. Mas dependendo do cromossomo que ocorreu a não junção, esse indivíduo pode nem nascer, né? Por exemplo, no cromossomo 1, né, que é um cromossomo muito grande, que tem um conteúdo gênico muito grande, e aí é uma alteração que é muito impactante para o desenvolvimento do indivíduo, ele não vai ter, né? E aí mas de qualquer forma, a gente tem 100% dos gametas normais. Se eu tenho aqui, no caso, no cromossomo X, por exemplo, eu posso observar, então, eu posso ter uma prole, às vezes, com monossomia do X, ou com trissomia do X, né? Ou pode ter prole só com Y, e aí ela também não vai ter. Então, depende dos cromossomos que estão envolvidos aí nesse processo de não disjunção. Mas o que a gente sabe é que na meiose 1, se ocorrer a não disjunção, 100% dos gametas vão estar alterados. Se esse processo, né, durante a divisão, ocorrer na meiose 2, a gente vai ter 50% dos gametas alterados, né, e 50% dos gametas sem alteração, que vai gerar uma prole sem alteração também. Então, para as aneuploidias, é importante a gente saber, né, aonde que ocorreu essa disjunção. E a gente tem, às vezes, fazendo a análise familiar e tudo mais, a gente consegue identificar que pode ser que essa não disjunção tenha ocorrido durante a meiose 1 ou a meiose 2. Bom, então, a gente fazendo o cariótipo, né, então em processos onde ocorre, né, não disjunção, tanto meiose 1 quanto meiose 2, a gente fazendo o pareamento desses cromossomos, a gente pode observar, então, trissomias do 21, onde a gente tem aqui, então, nesse conjunto cromossomo, 47 cromossomos, sendo que 3 são o cromossomo 21. Então, a gente tem 3 cromossomos 21, que a gente chama de trissomia do 21. E as características dos indivíduos que apresentam, então, o cromossomo 21 a mais, é o que a gente chama de síndrome de Down, onde os indivíduos vão apresentar características comuns que estão relacionadas a esse conjunto cromossômico a mais, né? Na verdade, desse grupo, né, que é o 21. Então, é que a gente tem da síndrome de Down, né? Em que a gente observa várias características clássicas da síndrome. A gente também pode, né, observar no conjunto cromossômico a trissomia do 13, que é a síndrome de Patot, que também tem características fenotípicas específicas, né? A trissomia do cromossomo 18, então
Nesse caso aqui, a gente tem um indivíduo do sexo masculino, com trissomia do 13. Aqui também, a indivíduo, tá até, o cariótipo aqui tá errado, é um indivíduo do sexo feminino, com trissomia do 21. A gente tem aqui, então, o indivíduo do sexo masculino com a trissomia do 18. A gente tem os outros cromossomos todos pareados, sem alterações, né? E a gente tem indivíduos aqui com 45 cromossomos, onde a gente observa apenas um cromossomo sexual, que no caso é o X, e que a condição que cursa com a monossomia do X é a síndrome de Turner, né? E a trissomia do 18 é a síndrome de Edwards. Então, se a gente tem suspeita clínica de algumas dessas síndromes, o cariótipo vai responder muito bem, né? E aí a gente pode fazer o cariótipo como uma metodologia para a identificação dessas síndromes específicas, né? A gente também tem aqui nesse conjunto cromossomo 47 cromossomos, onde a gente observa 2 cromossomos X e um Y. Essa condição, né, cursa também com fenótipos específicos de uma síndrome, que é a síndrome de Klinefelter. Aqui a gente tem uma trissomia do X, que a gente chama de triplo X, né, que também vai trazer algumas características fenotípicas para aquela indivíduo que está envolvido com essa síndrome, né? E a gente também pode, no cariótipo, observar alterações que são estruturais, que vai alterar o conteúdo ou a organização cromossômica, né? Então, a gente pode ter cromossomos onde um pedaço dele foi perdido, que a gente chama de deleção. E aí, nesse conteúdo cromossômico, eu perdi um pedaço. Aqui, essa representação esquemática mostra, né? Nesse cromossomo, eu perdi esse pedacinho. Eu posso também ter, como alteração estrutural, um ganho de uma região, né? Em que a gente vê aqui, ó, essa região aqui, ela ganhou, ela foi duplicada, né? Eu posso também ter o que a gente chama de inversão, onde eu tenho uma troca nos braços cromossômicos de posições de região específicas do cromossomo. Ou mesmo translocação, onde pode ocorrer uma translocação entre os próprios cromossomos pareados, então, ou entre cromossomos diferentes. Então, pode ocorrer translocação entre o 21 e o 21, mas pode também ocorrer translocação entre o 21 e o 14, por exemplo. Esse tipo de translocação específica tem um nome, que a gente chama de translocação robertsoniana, que é uma translocação entre os cromossomos acrocêntricos, né? Mas o que importa nessas translocações é que pedaços do cromossomo, pedaços de um cromossomo, vai para a região de outro cromossomo, e aí os genes que estão nessa região que ocorreu a translocação, eles podem funcionar de uma forma diferente, e isso trazer um prejuízo para o indivíduo, né? Bom, aqui eu tenho alguns exemplos de alterações estruturais, onde nesse primeiro cariótipo aqui a gente observa o que a gente chama de translocação, que eu falei que é a robertsoniana. Essa translocação robertsoniana entre o 14 e o 21 é uma das trissomias que ocorrem na síndrome de Down, porque aqui eu tenho 2 cromossomos 21 e mais um cromossomo 21 aqui translocado no 14. Ambos são cromossomos acrocêntricos, né? E aí eu tenho trissomia do 21 por translocação robertsoniana. Eu posso ter trissomia do 21 livre, que é aquele exemplo que eu mostrei para vocês da aneuploidia, mas também por translocação, né? Aqui a gente também tem, né, uma perda, olha, do braço longo do cromossomo 16, tá? Numa região já grande do braço longo, tanto é que eu consigo visualizar pelo cariótipo, né, do braço longo do cromossomo 16. Aqui eu tenho uma deleção do braço curto, ó, pelo bandeamento a gente consegue ver que perdeu um pedaço do braço curto do cromossomo 5, né? Tem uma condição que é uma síndrome também chamada síndrome de Cri-du-Chat, que é realmente uma deleção nessa região,
tá? A gente também tem translocação, né, do cromossomo 9 com 22, então eu tenho um pedaço do 22 que passa para o 9 e um pedaço do 9 que passa para o 22, né? Então isso também é uma translocação importante. E aí eu tenho um cromossomo agora que é diferente, e esse cromossomo tem um nome, né? Que é o cromossomo Filadélfia, que é observado nas leucemias. Então, assim, tudo depende do que eu estou investigando para eu poder ver qual a tecnologia utilizar. E aí, além do cariótipo, eu tenho também uma outra metodologia que é conhecida como FISH, que eu também faço cultura de célula, só que o FISH, o diferencial dele é que ele consegue identificar alterações que são menores, né, que as alterações que estão presentes, que o cariótipo consegue identificar, né, então menores que a resolução do cariótipo. E aí, eu consigo identificar alterações que são muito pequenas, utilizando sondas que vão fluorescer, né? Então, eu vou hibridizar sondas no meu genoma, eu faço a cultura de célula, naquele cromossomo, determinada região específica, eu vou hibridizar essa sonda, e aí, quando eu estimulo essa sonda, ela emite um sinal que é observado na microscopia, né? E aí eu consigo observar alterações menores, né? Que é o que a gente chama de diagnóstico molecular, né? Que a gente faz aí pelo FISH, né? Então, como eu falei, utiliza essas sondas que são marcadas, né? Eu tenho sondas de regiões específicas, então, por exemplo, tem uma síndrome que a gente não consegue, que é uma alteração estrutural, tá? No cromossomo, que a gente não consegue visualizar pelo cariótipo por causa da resolução, porque essa alteração estrutural ela é menor do que a capacidade do cariótipo, que a gente chama de deleção do braço longo do cromossomo 22, que cursa com a síndrome de George, né? Mas a gente tem sondas, já foi identificado que essa deleção está presente em alguns genes que a gente consegue fazer sondas específicas para marcar aqueles genes, e aí eu consigo identificar pelo FISH essas alterações, né? Então, quando eu tenho uma suspeita clínica, que eu falo assim, eu acho que esse paciente tem as características clínicas de uma síndrome, por exemplo, a de George, eu consigo pedir um FISH específico, ou Williams-Bowling, depende. Eu consigo pedir um FISH específico, e aí eu faço o FISH e consigo identificar, então, essa deleção ou duplicação depende do que eu estou investigando, né? E aí, essa metodologia, a presença da hibridização, né? Então, se hibridizou naquela região, eu vou detectar a partir da fluorescência. Se não hibridizou, eu também detecto. E a gente sempre usa uma sonda que é uma sonda que a gente chama de sonda específica daquele cromossomo, que não tem relação com a região que eu estou investigando, mas é uma sonda para identificar, tipo uma etiqueta do cromossomo, né? Então, de regiões que são regiões bem específicas de cada cromossomo e que a gente consegue, então, falar assim, olha, hibridizou porque realmente é o cromossomo 22 e que eu consigo, então, saber que essa hibridização ocorreu e que se aquela deleção estiver presente é porque realmente não tem no indivíduo aquela região que eu estou investigando, né? Agora, eu preciso ter uma suspeita, né? Nesse caso, eu preciso ter essa suspeita, tá? Bom, então no FISH, o que é, nada mais é do que eu coloco as células para crescerem, igual eu fiz no cariótipo, faço todo o crescimento celular, paro numa fase da divisão celular, que é a metáfise, onde os cromossomos estão em maior condensação, e aí neste momento eu vou colocar essas células, né, numa lâmina, e vou colocar sondas específicas para hibridizarem
com esse cromossomo. E aí eu uso temperaturas específicas que vão permitir, porque a gente sabe, né, que o cromossomo, o DNA, é uma fita de dupla hélice. Então, eu uso temperaturas específicas onde ocorre a desnaturação do DNA, então essa fita ela se abre, e aí a minha sonda específica ela vai hibridizar por complementariedade base na região, né, específica onde ela está marcada, e aí ocorrendo essa hibridização, né, que essa sonda ela é marcada, eu vou observar o sinal ou não, né? Isso vai depender do que eu estou avaliando. Então, eu posso ter sondas de FISH para regiões teloméricas, sonda de FISH para regiões centroméricas e sondas de FISH para regiões que eu estou investigando, né? Que eu tenho a suspeita clínica. Então, por exemplo, eu posso aqui no FISH tanto detectar aneuploidias quanto microdeleções, microduplicações. Eu posso também detectar rearranjos complexos e identificar exatamente quais os cromossomos que estão envolvidos nesses rearranjos complexos, né? A gente observa muito esses rearranjos complexos em leucemias, né, algumas condições oncológicas, então a gente consegue visualizar, a gente pode visualizar pelo FISH, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse FISH, eu estou observando, ó, marcado, né, no cromossomo 7, eu tenho uma região que é específica do 7, então eu localizei o 7, e a região que eu estou investigando nesse indivíduo, ela está presente, então, o que a gente chama sem alteração. Aqui, nesse caso, né, eu tenho, então, a região que é específica do 7 e no outro 7 eu perdi. Então, a gente consegue observar, então, uma perda especificamente na região que eu estou investigando. Então, não ocorreu a hibridização. Então, nesse caso, esse indivíduo tem uma deleção específica no braço longo do cromossomo 7, né? E as sondas, elas são gene específicas. Então, por exemplo, na síndrome de George, eu tenho que ter um gene que é bem característico, que está presente nessa síndrome, que é o TBX1. Então, minha sonda, ela vai contemplar alguns genes, mas principalmente o TBX1. No caso da Williams, a sonda contempla um gene que é específico, que é a elastina. Então, é uma análise bem específica, e aí eu preciso de ter a suspeita clínica bem determinada, né? Aqui também mostrando um outro exemplo, né, de um FISH, onde hibridizou, né, na região do cromossomo 22, só que a gente percebe que nesse cromossomo, a região que a gente está investigando, ela não está presente, ou seja, não ocorreu a hibridização, né? A gente também tem, nesse caso aqui, o FISH, olha, no caso dessas deleções aqui, como elas são menores do que a resolução que o cariótipo permite a gente visualizar, nem sempre a gente consegue visualizar. Só se elas estiverem muito maiores do que, se a região for muito maior, mas classicamente é esperado tamanhos que são menores do que a capacidade que o cariótipo consegue visualizar. No caso aqui dessa translocação, né, que é a translocação do 9 com 22, que a gente vai observar, então, esse cromossomo quimérico, né, esses cromossomos quiméricos, a gente consegue visualizar também pelo FISH. Então, eu posso fazer tanto o cariótipo quanto o FISH para identificar esses tipos de translocação, né? E aqui mais um exemplo também de uma síndrome de deleção, que é a síndrome de Prader-Willi ou de Angelman, né? A gente vai conseguir identificar se é Prader-Willi ou Angelman, se a gente conseguir identificar qual foi a origem do cromossomo, né? Então, na síndrome de Prader-Willi, o cromossomo que tem a deleção, ele foi herdado do pai. Na síndrome de Angelman, o cromossomo que tem a deleção foi herdado da mãe, mas essa identificação, a gente precisa fazer análises adicionais para a gente poder identificar, tá? Mas aqui a gente consegue já identificar a deleção, né, presente no braço longo do cromossomo 15. Bom,
Com o advento, né, do sequenciamento do genoma completo, né, onde a gente conseguiu identificar a sequência do genoma humano, né, a gente conseguiu também construir outras tecnologias que vão permitindo fazer análises ainda cada vez mais específicas, cada vez mais com uma resolução maior, né, em que a gente consegue identificar muitas alterações que antes a gente não conseguia identificar e a gente nem sabia como chegar ao diagnóstico, né? No FISH, a gente já conhecia, né, essas variações do número de cópias que estavam envolvidas com determinados genes e que a gente conseguia fazer essa identificação dessas variações que eram menores que a capacidade de cariótipo. Mas eu tinha que ter uma suspeita clínica. Com o advento dessas tecnologias, a análise cromossômica por microarranjo trouxe para nós uma capacidade de analisar o genoma todo e identificar essas microalterações que são submicroscópicas, né? E que antes a gente não sabia, né? A indicação clínica, a gente não sabia que estava relacionada àquela determinada síndrome que estava sendo investigada no paciente, né? Então, com o advento dessas tecnologias, muitas síndromes, inclusive, foram classificadas, foram identificadas e relacionadas com essas alterações que estavam sendo vistas, né? Haja visto uma síndrome que a gente conhece, que é uma síndrome que chama Potocki-Lupski, que ela vem por duplicação, né, de uma região do braço longo do cromossomo 17, que é a mesma região da síndrome de Smith-Magenis, mas que ela foi identificada depois do advento dessas tecnologias, que a gente conseguiu visualizar alterações menores, né? E recentemente, em 2007, ela foi relatada pela primeira vez, né? Relacionada a essa duplicação do braço longo do cromossomo 17. Bom, o CMA, então, ele foi, na verdade, uma revolução na análise citogenômica, né? Porque aí eu consigo ampliar a resolução e aí visualizar no genoma todo alterações que eram bem menores, né? Onde aí eu consigo identificar perdas e ganhos genômicos, eu consigo identificar translocações que não são balanceadas, então tem prejuízo. Translocações balanceadas eu não consigo identificar, porque como eu estou vendo perda e ganho, se essas translocações não tiveram nem perda nem ganho, eu não consigo visualizar pelo CMA, né? Eu consigo ver amplificações gênicas, triploidias, tetraploidias, então, assim, ampliou a minha capacidade de visualizar, né? Lembra naquela escala que eu mostrei para vocês no começo da aula? Então, eu consigo já visualizar muito mais precisamente, com uma resolução muito maior, o genoma, né? E aí trazendo uma maior sensibilidade, então, na identificação de baixos níveis de mosaícismo, que às vezes a gente não consegue identificar pelo cariótipo, por bandeamento, o mesmo pelo FISH, e também com os marcadores que são agregados, né, nessa tecnologia, que são os marcadores de polimorfismo nucleotídeo único, eu consigo identificar regiões que a gente chama de longos trechos contínuos em homozigose. E essas regiões, esses longos trechos contínuos em homozigose, podem ocorrer, que são regiões em que a gente, ao invés de esperar o que é diploide, que é diferente, né, heterozigoto, né, que vem uma parte do pai, uma parte da mãe, aquelas regiões elas estão em homozigose, né? E muitos genes nessas regiões que estão em homozigose podem não funcionar da forma como deveriam ou podem amplificar seu funcionamento porque eles estão em homozigose. Então, esses longos trechos em homozigose são extremamente importantes também de serem identificados. A gente observa muito em pacientes com câncer, mas também em indivíduos em casamentos consanguíneos. A gente consegue identificar também mecanismos como o dissomia uniparental. Então, estão várias possibilidades, né, de análises quando a gente identifica essas regiões, né? Quando a gente faz a CMA, né, a gente consegue também observar no software de análise
que aquela região que teve a perda ou o ganho, quais são os genes que estão envolvidos naquela região, o que que os genes fazem, né? Quais são as funções desses genes, se a haploinsuficiência daqueles genes é capaz de causar o fenótipo clínico que o indivíduo está apresentando. Então, tem várias possibilidades de análise, né? Então, a gente consegue uma compreensão maior, né, desses eventos moleculares, né? E como eu falei, ampliou aí a descoberta de novas síndromes. Hoje a gente tem várias síndromes que são síndromes de duplicação do braço curto do cromossomo 4, do braço longo do 16. Então, várias síndromes que foram sendo identificadas a partir das análises que foram sendo feitas dessas variações do número de cópias presentes no genoma do indivíduo. A gente sabe, né, e também só para reforçar, os rearranjos balanceados, eles não são identificados. A gente sabe, né, que essas variações do número de cópias, elas tanto influenciam no fenótipo do indivíduo como um todo, né, mas também elas podem causar esses prejuízos. E é importante que a gente consiga identificar essas variações e correlacionar com o fenótipo clínico, né? Então, nessa tecnologia, a gente utiliza marcadores tanto de variação de número de cópia quanto marcadores de polimorfismos únicos, em que a gente vai conseguir observar essas variações, que a gente chama de CNVs, como também esses longos trechos contínuos em homozigose, que são as LCSH, né? E aí o software de análise traz para nós esses gráficos que permitem a gente identificar no cromossomo dos indivíduos, né, perdas, ganhos e esses longos trechos em homozigose. Bom, falando um pouquinho sobre essa tecnologia, né, ela é construída num chip, então em um único chip eu consigo fazer análise do genoma todo, e aí com isso, em um único ensaio, eu consigo identificar várias variações no número de cópias desse genoma. Isso facilita, porque às vezes você tem um fenótipo clínico, só, não, meu paciente tem só deficiência intelectual, e aí eu não consigo determinar se eu vou investigar a síndrome de Down ou não, né? Porque não tem outras características. A CMA traz, então, essa possibilidade de você identificar. Tanto é que essa tecnologia, ela é ainda o teste de primeira escolha para indivíduos com deficiência intelectual, para indivíduos com anomalias congênitas múltiplas, tá? Que a gente observa, né? E algumas desordens do neurodesenvolvimento, como TEA, que a gente consegue, né, observar e no genoma todo, em um único ensaio, essas alterações, essas variações no número de cópia. Então, a gente tem um chip, é um dispositivo, onde a gente tem, então, essa malha, onde são plotados, né, por uma tecnologia que a gente chama de fotolitografia, marcadores que estão representando o genoma todo. E esses marcadores, eles estão presentes no chip em redundância, que a gente chama assim, regiões representadas do cromossomo 1 estão em regiões diferentes do próprio chip, né, na localização física do chip. Então, isso garante que o resultado que eu estiver observando, se os controles de qualidade estiverem dentro do esperado, garante que eles são reais, né? E aí, a presença ou a ausência, né, dessa perda ou ganho, mostra que é real quando eu garanto aí esses controles de qualidade, essa redundância dos marcadores. Esses marcadores são plotados no chip, as minhas amostras são preparadas, então eu vou fazer toda a fragmentação da amostra, né, que é o DNA, eu vou quebrar ele, fragmentar ele num tamanho específico que consiga hibridizar por complementariedade de base nesse chip, né? E quando ocorre a hibridização, ocorre então a emissão de um sinal que é estimulado pelo scanner. E aí a gente consegue observar esse sinal e é transformado em dados
de gráficos, dados numéricos, né? Então, quando ocorre o brilho, né, é porque ocorreu, então, essa ligação do alvo, que é o DNA que foi preparado do paciente, com a sonda que está presente no chip, né? E se não houve a hibridização, ele também capta essa ausência de sinal e transforma todos esses dados em dados numéricos que eu vou conseguir visualizar em gráfico, né? Os chips, esse exemplo que eu estou dando para vocês, que é um chip de alta densidade, né, que é utilizado. Alguns do CMA a gente observa assim que a gente chama de CGH Array, tem chips de 750K. Esse de alta densidade é um chip que tem uma cobertura mais completa, né? Então ele tem em torno de 2,7 milhões de marcadores, que são divididos em torno de 1,9 milhões de marcadores de CNV, com 745, mais ou menos, marcadores de SNP. Esses marcadores de SNP estão tanto confirmando, né, o chamado desses marcadores de CNV, quanto também, né, trazendo informação para a detecção dessas regiões em homozigose. Então, esse chip ele é muito mais completo e muito mais denso, né? E aí permite uma análise muito mais precisa, né? Do genoma todo do indivíduo. Bom, a tecnologia, a gente tem todo um protocolo de preparo da amostra, onde a gente vai extrair essa amostra, vai fazer a digestão, a gente vai amplificar, né? Então, eu pego o genoma todo, amplifico esse genoma com milhares de cópias usando uma PCR comum, convencional. Vou marcar esse meu genoma que eu amplifiquei, e aí eu hibridizo no chip e faço a leitura pelo scanner, né? E aí o sinal emitido, ele vai ser transformado num gráfico que eu consigo observar no software. Tem até uma explicação de como é que esse gráfico é formado, né? Para a gente entender o que significa, né? Por exemplo, aqui eu tenho um trio, o filho, a mãe e o pai, onde a gente consegue observar todos os cromossomos. Aqui é só uma representação do ideograma de um cromossomo, que no caso é um, e de cada um. Então, fazendo com o trio, além disso, além de eu observar a CNV, eu consigo identificar a origem dessa CNV, se foi herdada ou se ela é uma CNV nova. E isso faz diferença também quando a gente vai fazer análise e classificação dessas CNVs. Né? Então, esse software traz todas essas informações. O software traz informações também de bancos de dados de população saudável, de bancos de dados de síndromes, então tem várias informações e várias análises que a gente pode fazer a partir desse software, né? Eu uso filtros de análise, e aí aqui é só uma representação para mostrar para vocês o que a gente observa, né? Nesse caso, a gente observou, né, duas CNVs de perda no braço curto do cromossomo 4, bem quase próximo da região telomérica, né? A gente consegue ver aqui pelo gráfico que a gente teve uma perda de uma cópia, né, dessa região específica. Nesse caso, essa perda, ela causa no indivíduo uma condição que a gente chama de síndrome de Wolff-Rishon, que tem alguns genes envolvidos. Então, aqui, ó, nessa região, eu consigo ver quais são os genes envolvidos, quais são as síndromes que podem estar relacionadas, e aí eu consigo fazer a relação do que eu estou observando no genoma com o que eu estou observando no fenótipo do paciente, e aí chegar numa conclusão, né, do diagnóstico, né? A gente também tem ganhos, né? Nesse caso, a gente está vendo ganho no braço curto também do cromossomo 9, e aí o que o gráfico me mostra é esse tipo de observação, e também os trechos em homozigose. Aqui a gente está vendo que esse trecho é em heterozigose, né? E aqui nessa região a gente tem a homozigose. Quando eu observo homozigose em vários cromossomos, se a gente for fazer a história familiar daquela família, a gente observa que aquele indivíduo foi gerado por um casamento consanguíneo.
Muitas vezes, quando a gente vê esses trechos em homozigose em um único cromossomo, a gente conclui que é por um mecanismo que a gente chama de dissomia uniparental, né? E em alguns casos, por exemplo, na síndrome mielodisplásica, que eu tive experiência para fazer análise cromossômica por microarranjo, a gente também observa muitos longos trechos em homozigose, porque os clones, né, que se proliferam, eles têm uma rapidez na proliferação celular, eles acabam que naquelas células elas ficam mais predominantes, e aí aqueles clones a gente consegue observar muitas homozigoses, tá? Então, são possibilidades de análise, né? Como eu falei, analisa o genoma todo em um único chip. A resolução da CMA, ela é 10 vezes maior que a do cariótipo, então eu consigo amplificar mais, né, aumentar essa resolução para eu visualizar o genoma todo, e é o teste de primeira escolha para aquelas condições que eu já havia falado para vocês, tendo uma taxa de diagnóstico de até 30%. O cariótipo, para essas condições de anomalias congênitas múltiplas, né, deficiência intelectual, tem uma taxa de diagnóstico de 3%. Então, eu tenho um incremento aí no diagnóstico muito maior do que a gente conseguia diagnosticar com as tecnologias que a gente tinha de acesso, né? Bom, essas variações, elas fazem parte da diversidade genética, mas elas também são importantes para modular o fenótipo do indivíduo, né? Então, elas são extremamente importantes de serem avaliadas. A gente tem vários bancos de dados que a gente faz a análise, né? E que vão trazer informações para nós, para a gente poder concluir e classificar essas CNVs. Além da CMA, a gente também tem outras tecnologias, né? Eu vou falar para vocês aqui a PCR em tempo real, que é uma tecnologia que usa a PCR em si, convencional, só que como a gente tem marcadores que a gente consegue juntar com o genoma, né, com o DNA, a gente consegue visualizar a amplificação do DNA em tempo real. Então, ele é um método excelente para quantificar e detectar determinadas sequências que a gente está investigando, né? E também é muito usado para fazer avaliação de expressão gênica. Então, se eu preciso entender o mecanismo daquela condição e a expressão gênica que está envolvida com aquela condição, a PCR em tempo real pode me trazer uma boa resposta para isso, né? Além disso, hoje, para aquelas condições complexas, né, que a gente como, por exemplo, que são multifatoriais, né, como, por exemplo, a obesidade, né, em algumas outras condições, eu consigo fazer avaliação de SNPs, que são polimorfismos, que podem ter relação com a susceptibilidade daquela condição, né? E fazer uma análise através da PCR em tempo real. Então, ela traz também uma perspectiva maior de análises, né, para a gente poder aplicar isso na clínica, né? Bom, a PCR nada mais é do que um ensaio em que vai usar, né, sondas fluorescentes que vão possibilitar, então, a detecção do produto de PCR específico durante o processo da amplificação, né? Então, são sondas específicas que, quando faz a amplificação, ela vai detectando esse processo de amplificação e eu consigo quantificar, eu consigo fazer identificação, né? Ver qual é se caso for avaliação de polimorfismo, qual é o polimorfismo que está envolvido, né? Fazendo, então, amplificação de sequências específicas. Além da PCR, né, a gente também tem um sequenciamento em que a gente iniciou o sequenciamento a partir de uma técnica que chama sequenciamento de sangue, onde a gente observava, né, as sequências num gel, né, que a gente chama de gel de poliacrilamida. Hoje a gente tem esse próprio sequenciamento de sangue, só que automatizado, que é o sequenciamento por avaliação num capilar, e a gente consegue avaliar fragmentos,
né? Esse sequenciamento de sangue, eu não consigo sequenciar o genoma todo, porque a tecnologia própria não permite, né? Mas eu consigo sequenciar tamanhos de fragmentos de em torno de 50 pares de base, e isso me dá uma possibilidade de análise para mutações em genes específicos, ou mesmo análise de expansão trinucleotídicas. Então, eu tenho possibilidades, né, de eu fazer para eu fazer essa análise no sequenciamento de sangue, né, que não é o sequenciamento completo, que é o de nova geração, que aí precisa de uma tecnologia mais robusta para isso, né? Mas ele é bem usado para, por exemplo, eu posso fazer análise por MLPA, para poder identificação de expansão de trinucleotídeos, né, onde a gente tem essas expansões na síndrome do X frágil, na doença de Hunt, então, assim, várias condições em que eu consigo também usar essa tecnologia para fazer a minha análise, depende do que eu estou investigando, né? Como é que é esse sequenciamento de sangue, né? Então, esse automatizado, eu faço uma PCR, onde eu vou ter terminação de cadeia. Eu começo a amplificar em determinado momento essa cadeia para a amplificação. E onde ela parou, eu sei qual foi exatamente a base que foi inserida ali e que fez parar. E aí, eu vou fazendo essa amplificação, terminando a cadeia em determinadas regiões. Então, eu tenho aqui, terminou no G, aqui terminou no A, terminou no C, no T e assim por diante, porque eu vou inserindo esse nucleotídeo específico, né? E aí, no final, eu tenho uma sequência dessa cadeia do que eu estou investigando, né? Então, eu faço essa amplificação e eu tenho, então, depois essa sequência específica. Então, essa separação, nesse equipamento a gente usa um capilar, e aí, pelo tamanho da sequência onde parou, então, por exemplo, se eu parei em 20 pares de base, e a última base foi o G, no outro eu parei em 15, e aí ele vai separando pelo tamanho de cada fragmento onde foi parado, e eu sei exatamente a sequência em que eu estou investigando, né? Então, essa metodologia também é extremamente importante e utilizada quando eu estou investigando determinadas alterações, né, específicas, genes específicos, dá para eu poder, se eu tenho uma suspeita que o indivíduo apresenta uma mutação específica num gene, eu consigo fazer isso por sequenciamento, principalmente se a região desse gene não for uma região muito grande, porque dependendo do gene, ele é muito maior do que a capacidade desse sequenciador, né? Mas a maioria dos genes a gente consegue fazer por sequenciamento de capilar, né? E também expansões trinucleotídicas, a gente consegue também fazer avaliação pelo sequenciamento capilar, que é o sequenciamento de sangue, né? Essa análise que a gente faz, né, por essas sequências, né? Então, como eu tenho aqui sondas que são fluorescentes também, então a gente tem um laser que vai determinando exatamente onde parou e qual foi a sequência exata, né? Que é o que a gente chama de cromatograma, né? Onde eu vou vendo os picos de fluorescência e aí determina a sequência exata do que eu estou analisando. Bom, além, né, desse sequenciamento, com o advento, né, das tecnologias e que melhoraram cada vez mais, né, a compreensão, né, de como a gente vai sequenciar o genoma todo, né, a construção de tecnologias de bioinformática para a gente fazer a análise de todo esse banco de dados, né, de bilhões de pares de bases que estão envolvidas no genoma humano, principalmente, né, a gente tem, então, o desenvolvimento de tecnologias de nova geração de sequenciamento, que aí a gente consegue fazer tanto o sequenciamento do genoma completo, quanto também sequenciamento do exoma completo, né? Que são os transcritos, né, do genoma. Então, o exoma são as regiões do genoma onde elas são regiões que vão transcrever em uma proteína, né? E aí, a presença desses genes, né, dos transcritos desses genes, e a gente consegue também identificar mutações de ponto específicas
que podem estar relacionadas com determinadas condições, né? Quando a gente está investigando uma condição que é rara, né? Uma condição que a gente tem pouca informação sobre ela, fazer o sequenciamento do genoma completo, ou mesmo só do exoma, é extremamente importante para determinar, né, se essa condição foi por uma mutação específica e caracterizar o diagnóstico genético daquela condição. Bom, uma tecnologia baseada em um sequenciamento em grande escala, né, onde a gente constrói bibliotecas do genoma, então eu faço vários sequenciamentos de regiões e depois eu consigo parear essas sequências para eu saber exatamente qual é a sequência final do indivíduo, né? Eu consigo fazer, então, sequenciamento do genoma completo, do exoma, também de segmentos, né, de interesse, dependendo, né, dependendo do gene. Tem alguns genes que são muito grandes e o sequenciamento de sangue não consegue alcançar, né, a sequência desse gene completo, e o sequenciamento de nova geração, ele consegue fazer essa sequência específica, né? Esse sequenciamento, então, aumentou a acurácia, a eficiência, a resolutibilidade, né? Então, ele traz para nós uma inovação também no diagnóstico genômico, né, dos indivíduos, né? E pode ser usado tanto no ambiente clínico quanto na pesquisa também, né? Claro que quando a gente vai escolher a tecnologia, também tem que ver se ela é eficaz e se o custo-benefício dela também vale a pena ser feita para poder chegar num diagnóstico, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Bom, basicamente, o que que a gente faz? A gente faz a extração do DNA, prepara uma biblioteca, né, desses fragmentos, então amplifica esses fragmentos, preparando uma biblioteca, né? E aí eu faço, então, a análise dessa biblioteca no sequenciador, né? E aí essa biblioteca eu vou pareando ela toda para eu poder estabelecer a sequência completa do genoma, né? Esse preparo da biblioteca é por eu faço fragmentação, né, do genoma, faço a desnaturação, a amplificação, né? É um tipo de amplificação que a gente chama de construção de pontes, onde vai fazendo a amplificação, e aí tem temperaturas específicas de desnaturação, né, da própria ligação na ponte, da amplificação. E depois eu consigo, então, com todo esse processo de construção da biblioteca, eu vou fazendo a sequência, cada um, e aí esses fragmentos que foram sequenciados, eu vou juntando esses fragmentos para eu, no final, chegar numa sequência completa, né, desses fragmentos. Então, eu tenho fragmentos variados e no final, né, dessa biblioteca, dessa análise, eu consigo, então, fazer a sequência completa desses fragmentos, né? Então, é uma tecnologia que utiliza um quantitativo grande de análise, de resultado que a gente tem ali, de informação que a gente tem ela tem que ser processada e ela tem que ser avaliada. Com isso, a gente consegue observar, então, mutações específicas, né, que vão trazer informação para nós, né? Aí, no sequenciamento de nova geração, como eu falei, a gente pode fazer sequenciamento do genoma completo, do exoma, e também a gente pode usar sequenciamento de painéis de genes específicos, né, que isso pode melhorar ou não o custo-benefício, vai depender, né? Então, cada uma dessas tecnologias, dependendo do que você está avaliando, elas podem valer mais a pena ser aplicada do que a outra, né? Então, é importante entender também qual é o objetivo da investigação para poder escolher com precisão qual é o tipo de sequenciamento que pode ser feito, né? E se isso vai trazer um bom resultado no final, né?
Bom, com o tempo, desde da época que foi conseguido, né, fazer a sequência completa do genoma, até hoje, o custo, né, do sequenciamento ele foi reduzindo, né? E esse dado é um dado de 2021, mas dá para a gente ter noção, né, desse custo do sequenciamento do genoma, que hoje está bem mais barato, apesar de que ainda é uma tecnologia cara comparada com as outras, mas que traz informações adicionais que algumas não têm capacidade de trazer. Então, sempre dependendo da investigação que você vai fazer, né? Então, o sequenciamento do genoma completo, né, a gente consegue fazer construção de mapas descritivos de cada cromossomo de diferentes espécies, né? Dá para fazer estudos sobre a estrutura e função dos genes e a relação evolutiva, estudos de variações moleculares em diversas espécies, estudos de alterações que causam doenças que ainda não têm causa elucidada. Então, é muito utilizado na pesquisa, né? No diagnóstico não é tão utilizado, né? Só que é uma tecnologia mais cara, que tem que ter mais processamento dos dados e armazenamento desses dados, porque gera um quantitativo de dados muito grande, né? O sequenciamento de exoma, ele é direcionado para as regiões que são codificadoras do genoma, então são os transcritos, né? Essas regiões abrangem em torno de 2% do genoma, né? Mas são as regiões que contêm em torno de 85% das mutações que são causadoras de doenças. Então, isso é extremamente importante também. Às vezes, vale a pena, quando você está fazendo uma investigação para diagnóstico clínico, é mais interessante fazer o sequenciamento do exoma do que do genoma completo, né? E aí, no próprio sequenciamento, permite eu identificar mutações de ponto, né? Mas permite também identificar variações de nucleotídeo único, variações no número de cópias, e algumas inserções, deleções, né? E essas mutações. Então, ele tem uma amplitude maior de análise, né? E é mais eficaz no diagnóstico de doença genética. Os dados, né, que a gente obtém, né, do sequenciamento de exoma, eles são dados dos exons, e aí eu consigo sequenciar, e aí eu tenho um quantitativo de dados gerados bem menor do que o que eu tenho de dados gerados do sequenciamento completo do genoma. Então, isso também faz diferença na hora que a gente vai fazer a análise, né? E aí isso é importante também na escolha da metodologia. Bom, comparando essas duas metodologias, né, o sequenciamento de exoma ele tem uma menor cobertura, né? No caso do genoma, ele tem a cobertura melhor do exoma também, e ele consegue sequenciar regiões que são de RNA-seq, de microRNA, então várias regiões, né, que no sequenciamento de exoma a gente não sequencia, né? O exoma ele é um método para screening conveniente, né? Ele tem uma análise ampla do exoma, detecção de CNVs, ela é menos robusta, e o armazenamento e a carga computacional ela é menor do que a do genoma completo, né? Então tem essas possibilidades nas análises desses dois tipos de metodologias, né, de avaliação. Bom, pessoal, desculpa aí o barulhão que está aqui fora, mas era isso, assim, para vocês terem uma noção dessas técnicas, né, que podem ser utilizadas no diagnóstico clínico. E eu estou aberta aí a alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tenham em relação ao que a gente falou aqui, que eu falei, na verdade, tá? Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Agradeço também o convite para participar aqui desse momento de aprendizado de vocês. Alguém? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Esperar uns 2 minutinhos, professora. Se o pessoal não tiver dúvida, a gente encerra. Tá bom. Ninguém tem dúvida? Isso, a aula foi boa, então. Saiu daqui perfeito. Já craque, né?
É, ué, Já sabe tudo. muito bacana. Professora, a senhora pode encerrar considerações finais, fique à vontade. Tá bom. Então, eu quero agradecer, viu? Foi um momento importante, interessante também. E estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Vocês me encontram na Faculdade de Medicina, eu fico no laboratório do Centro de Genética do HC, né? Estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, possibilidades de avaliações, pesquisa, o que vocês tiverem de interesse, tá bom? É isso. Obrigado, professora. Boa noite. Obrigada. Até logo, gente. Até mais. Obrigada.